Vamos então ao nosso estudo maravilhoso de hoje, ao nosso tema bem didático, bem explicativo, e eu gostaria muito que você tivesse os olhos do seu entendimento iluminados nesse momento para entender o que nós vamos entender a partir de agora. Antes e depois da cruz, e esta é a parte A de uma série de estudos que vamos fazer sobre este tema tão importante. Jesus Cristo sempre existiu. Entretanto, as expressões AC e DC, como também em latim AD, ou Anno Domini, que quer dizer o ano do Senhor, são referências ao ano número 1 do nascimento de Jesus em carne. Entretanto, AC e DC deve ser entendido não em relação ao nascimento de Cristo, mas à sua morte. Por quê? É bem importante que entendamos o porquê. Porque a importância da vida de Jesus de Nazaré não está no dia do seu nascimento, e nem no tempo em que ele foi adolescente, em que ele esteve com os mestres no templo, não. A importância da vida de Jesus de Nazaré está diretamente ligada à sua morte. É impressionante isso, as pessoas não entendem isso. É a morte dele que importa, não é o seu nascimento. É a morte e a ressurreição também, evidentemente. Por conta deste equívoco, a Bíblia está dividida de maneira incorreta. Quando Jesus nasceu em carne, ele veio sob a lei de Moisés. Ele foi ministro da circuncisão. Portanto, os 4 livros que narram a sua trajetória em carne não podem ser chamados de evangelhos, porque são somente livros históricos. Não há evangelho em Mateus, Marcos, Lucas e João. O que há são narrativas históricas da vida de Jesus nos dias de sua carne. De posse desse entendimento, nós vamos agora comentar cada ponto que compõe este importante estudo, antes e depois da cruz. Vamos abordar aqui as diferenças entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Paulo e de Cristo, depois que ele ressuscitou. Vamos lá então? Muito bem. A lei e a graça. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde então, o reino de Deus é anunciado. Anunciado. Lucas 16:16. Veja que aqui não está escrito que o reino é pregado. Jesus não veio para pregar o reino, ele veio para anunciar o reino, depois, inclusive, que João Batista morreu com a sua cabeça cortada. A partir dali, isto representa fim da lei, não é? Fim do antigo pacto. Por isso cortaram a cabeça de João, que era uma demonstração realmente do final desse pacto antigo. E veja o que diz na parte depois da cruz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Veja, fim da lei. Fim da lei. É bem importante que se entenda isso. Em Romanos 10:4 isso está muito claro. Se é o fim da lei, significa que a lei passa a não existir mais. Ela não tem mais validade a partir de agora, porque estamos falando do fim dela. Perceba que o texto que nós acabamos de ler aclara que a chegada de Jesus de Nazaré é a transição entre a religião e a fé. Olha que importante é entender isso. Antes da cruz, religião, com Jesus de Nazaré. Ele veio debaixo da religião judaica. E a fé é quando ele morre e ressuscita. Aí sim entra a fé em cena, porque antes não havia fé. Com Jesus de Nazaré, o reino de Deus então começa a ser anunciado, mas ele só entraria em vigor após sua morte e ressurreição. Veja o texto que está aí no próximo slide. Porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim:
aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Isso está lá em Romanos 10:5, repetindo Levítico 18:5. Então, fizer, a lei vivia por obras religiosas, por obras civis também, porque a religião dos judeus, o judaísmo, ele está relacionado também com a sua vida civil, com a sua vida social. Isto antes da cruz, não é? Estamos falando aqui de antes da cruz. E agora vamos falar de depois da cruz. Pela graça sois salvos, por meio, não da obra, por meio da fé. E isto não é de vós, pois é dom de Deus. Efésios 2:8. Veja a diferença entre o fizer diante da cruz para o crer depois da cruz. A fé pela qual você crê em Cristo não é uma fé sua, é uma fé que Ele abriu a tua mente e colocou esta fé em você, Ele imputou esta fé, como imputou também em Abraão, para que através desta fé nós possamos crer no que Ele fez. E não nós fazermos mais. Isso era no Antigo Pacto. Toda religião é caracterizada por obras. Toda religião tem obras. Como a lei de Moisés. A lei de Moisés é praticada até hoje por 3 grandes religiões mundiais. O judaísmo, a religião dos judeus, o islamismo, a religião dos árabes, que também usa e crê nos 5 primeiros livros, né, da Bíblia e do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são respeitados como Torá e como Corão, o livro dos judeus e o livro dos árabes. E é também praticada a lei de Moisés pelo judaico-cristianismo. Judaico-cristianismo é o quê? É exatamente o que existe no sistema religioso de hoje, que mistura o judaísmo com o cristianismo. E quando se mescla judaísmo com o cristianismo, o que existe, na verdade, é lei. O cristianismo verdadeiro é o evangelho da graça e apostolado, que não é religião, e sim a mente de Cristo praticada por seus filhos. Veja, a graça não é uma religião, a graça é a ciência de Deus para tratar com os seus filhos. A lei foi dada pelo próprio Deus, sim, para mostrar ao homem o quê? Por que a lei foi dada? Para mostrar que o homem era incapaz de cumpri-la. Ninguém conseguiu cumprir aquela lei dos judeus. Mas a graça também foi dada por Deus para mostrar ao homem que somente vivendo debaixo da dependência dele pode haver um estilo de vida de plenitude, de gozo e de limpa consciência. A graça é oposta à lei. Enquanto na lei o homem vivia pelo que fazia e tentava agradar a Deus e nunca conseguia, na graça você agrada a Deus porque Ele colocou a fé dele dentro de você para que você creia nisso, para que você creia nele e se torne dependente da graça dele. Isso é maravilhoso. E agora vamos para um outro ponto, né? Já falamos de lei e graça. Foi a primeira parte de antes e depois da cruz que nós acabamos de compartilhar. E agora vamos ver uma outra parte dentro de antes e depois da cruz, que é Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Vamos ver aqui um contraponto, uma contraposição entre estas duas personagens. Veja o texto. Quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Gálatas 4:4. Este filho de Deus que veio, que está falando de Jesus de Nazaré, que veio no tempo oportuno que Deus estabeleceu, debaixo da lei. E falando de depois da cruz, agora vamos falar do outro, que veio depois de Jesus de Nazaré. O mesmo Senhor, só que veio desta maneira. Assim também vós, meus irmãos,
Paulo disse também: morrestes à lei, morreu para a lei, ok? Mediante o corpo de Cristo, que é aquele que falamos antes da cruz em Gálatas, Jesus de Nazaré, para que sejais de outro Jesus, que na verdade é o mesmo, só que sem o corpo de carne, porque a sua missão foi cumprida lá com aquele corpo de carne de Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos. Isso está em Romanos 7,4. Nós então temos que entender que não somos de Jesus de Nazaré. Cremos em Jesus de Nazaré, mas não somos dele. Ele foi um véu de Deus. Ele foi uma manifestação temporária que chegou debaixo da lei, cumpriu sua missão, disse está consumado, pôs fim à lei, para que agora sejamos daquele que ressuscitou dos mortos. E a continuação desse texto, que não está aí na sua tela, diz: para que demos fruto para Deus, e não para a religião. Porque a lei dá fruto para a religião. A lei dá fruto para a religião. Cada um tem a sua, né? Então tá lá. Sou membro da religião tal. Aí você vai lá dar fruto para a religião com as obras que você praticar. Agora, aqui na graça, quando você chega ao ressuscitado, você passa a dar fruto para Deus. Outro texto importante aqui. Estamos falando de Jesus de Nazaré e de Jesus ressuscitado. Cristo veio a ser servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15:8. Que Cristo que veio a ser servo da circuncisão? O Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio como servo, como ministro da circuncisão. Ele veio ministrar a lei, porque ele não podia fazer outra coisa. Ele esteve aqui para isso, para cumprir o que os profetas disseram a respeito dele. E depois da cruz, agora vem o outro. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Da graça caístes. Gálatas 5:4. De que Cristo é desligado aquele que cai da graça? De qual Cristo? Jesus de Nazaré? Não. É desligado da graça aquele que se justifica pela lei, ou seja, aquele que tenta voltar para as obras, depois de ter recebido a graça, volta para as obras porque não consegue viver sem a lei, sem as obras, sem a distração, sem o entretenimento, e ele acaba caindo da graça, porque se tenta justificar pela lei, novamente cai da graça. E se pode cair da graça, sim, não é perda de salvação eterna, é cair da graça, é deixar de reinar em vida. É bem importante que se compreenda isso. Vamos aqui de novo, outro texto falando entre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Cristo veio a ser servo da circuncisão para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Romanos 15:9 é o mesmo texto que lemos anteriormente, mostrando agora, não da promessa feita aos pais, não é? Mas mostrando que os gentios, nós que não somos judeus, também alcançamos por misericórdia a graça de Deus e glorifiquemos a Ele por isso. Então veio Jesus de Nazaré submetido à lei, mas também para salvar os gentios, para estender a bênção da graça para nós, os gentios. E depois da cruz, Paulo, apresentando a sua credencial, ele diz assim: porque falo a vós, gentios, porquanto sou apóstolo aos gentios, honro meu ministério. Romanos 11:13. Veja aí a credencial de Paulo. A principal credencial de Paulo qual era? Ser apóstolo aos gentios. Paulo, submetido à graça, e ele diz que o evangelho é dele, evidentemente, mas o evangelho é de Cristo ressuscitado. Jesus, depois da cruz, chamou a Paulo e lhe deu a encomenda de anunciar, divulgar
esta palavra da graça maravilhosa do Senhor. Então, Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei para cumprir a lei. Foi um judeu fiel, morreu como último Cordeiro de Deus em sacrifício eterno. Não virá de novo, não virá mais, não virá outro para fazer isso. Ele já fez. Ele ressuscitou e convocou a Paulo para levar seu evangelho aos gentios. Este evangelho tem que ser puro, sem mescla com teologia ou com sistema religioso. O sistema religioso não apresenta nada de importante para nós, os gentios. Eu vou fazer uma faculdade teológica. Não faça isso. É melhor você sentar e ouvir graça nas nossas congregações, através da internet ou como for. Muito bem, já falamos de lei e graça, já falamos de Jesus de Nazaré e de Jesus ressuscitado, e agora vamos apresentar uma outra comparação entre alguém da lei e alguém da graça. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Um dos episódios mais marcantes do ministério do apóstolo Paulo é quando ele se encontra com Pedro, que juntamente com Tiago, João e outros, seguiu liderando o judaísmo após a cruz. Isso está comprovado, né? Aquilo devia ter ficado na cruz, mas seguiu adiante. Essa atitude produziu uma grande diferença entre o sistema religioso judaico-cristão e o verdadeiro cristianismo. Paulo, representante do verdadeiro cristianismo. E nós vamos mostrar a evidência disso agora com o texto bíblico. E Pedro, o representante do sistema religioso judaico-cristão. Judaico-cristão, tenha isso na sua mente. Mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, está falando Paulo, porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que vieram, se retraía e se separava, porque tinha medo dos da circuncisão. Isso está em Gálatas 2, 11 e 12. Esse é o caráter de Pedro. Mas não é só o caráter de Pedro, não é olhar e dizer, Pedro era um homem. Esse é o caráter do sistema religioso. O sistema religioso é assim. Ele é ciumento. O sistema religioso é hipócrita. É dissimulado. As pessoas que lá estão são dissimuladas. Veja a sequência do texto. E em sua dissimulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé também foi arrastado pela hipocrisia deles. Olha, Barnabé era companheiro de Paulo e estava lá em Antioquia, quando Paulo foi reconhecido como verdadeiro cristão. Mas quando vi que não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, o que está falando é Paulo, quando ele viu que Pedro estava com uma postura de mau caráter, dissimulado, ele chegou para Pedro e disse diante de todos que estavam lá, e isso o envergonhou muito a Pedro: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a judaizar, ou seja, a viverem cumprindo a lei dos judeus? Isso está lá em Gálatas 2, 13 e 14. Aqui está a diferença clara entre quem ensina a religião e quem ensina a verdade. Por quê? Por quê? Eu vou lhe mostrar já já. E congregaram ali todo um ano com a igreja e ensinaram a muita gente. E os discípulos foram chamados cristãos por primeira vez em Antioquia. Atos 11, 26. Por que isso aconteceu? Por que os discípulos de Jesus de Nazaré não eram reconhecidos como cristãos e isso só aconteceu quando Paulo apareceu em cena? Sabe por quê? Porque a verdade é transparente. A verdade ela é real, ela não se esconde. Enquanto a religião se esconde através de rituais, mandamentos e tradições. E o coração humano
dentro do coração dos homens, dos filhos de Deus, não há espaço para esse tipo de coisa. Por um tempo, até muitas vezes, a pessoa fica enfiada em religião, em denominações religiosas, em pensamentos filosóficos, mas isso não transforma vidas. Isso não renova mentes. Isso apenas engana. Isso apenas camufla, entretém e distrai. O espírito dos filhos de Deus tem um espaço que só pode ser ocupado com o Evangelho da Graça. E nada mais. Na próxima oportunidade, levaremos até a sua mente mais informações importantes a respeito deste precioso Evangelho da Graça com a sequência deste estudo. Prepare-se e aguarde. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.